1º de setembro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O professor de finanças Ricardo Rocha, analisando o cenário econômico brasileiro em período pré-eleitoral. O especialista em direito previdenciário Murilo White, falando sobre a reforma da Previdência e planejamento da aposentadoria. O advogado Marcos Tavares Leite comentando que os candidatos à presidência da República precisam apresentar propostas favoráveis às micro e pequenas empresas, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, Paulo Feldman, que falou sobre o aumento da exportação de matérias-primas brasileiras. Estamos no ar. SINP, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Basicamente definidos os candidatos à presidência da República nesse pleito de 2018, já todos têm apresentado seus programas, seus projetos. O que precisamos ter em conta é o que tratam eles no que diz respeito ao empreendedorismo, atividade empreendedora e a política para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Essas que respondem por 98% das empresas existentes no país e por mais de 70% da mão de obra contratada. É fundamental a qualquer presidente que venha a ser eleito que ele trabalhe com espírito de defesa da atividade empreendedora, de retirada da informalidade, da geração de empregos e o estímulo a este país que é naturalmente empreendedor. O Brasil é reconhecidamente um dos países mais empreendedores, apesar de todas as dificuldades. E para vencermos essas dificuldades, o próximo presidente deve olhar justamente para a redução da burocracia, racionalização tributária, estímulo à inovação, ao investimento, portanto, à geração de emprego e criação de novas empresas. Podemos falar até na redução da carga tributária, uma vez que, com essa questão da desburocratização e racionalização, poderá haver um aumento da base de contribuintes. E com o aumento da base de contribuintes, mesmo com redução da carga tributária, é certo que a arrecadação vai aumentar. Portanto, o SINP estará trabalhando e olhando para que qualquer que venha a ser o próximo presidente olhe pela atividade empreendedora e principalmente pela microempresa e a empresa de pequeno porte. A menor cidade do Brasil fica no interior de Minas Gerais e chama-se Serra da Saudade. Ela é cortada por 20 ruas e tem uma padaria, uma escola, uma lanchonete e um posto de saúde. A cidade tem atualmente 812 habitantes e preserva aquilo que, para os habitantes, talvez seja o maior patrimônio da cidade, a tranquilidade e o sossego. Serra da Saudade é uma cidade muito jovem. Foi fundada em 1963, tendo apenas 55 anos. Essa, você sabia? Hoje nós vamos falar sobre cenário econômico, mas para dar uma introdução e a gente poder justificar as expectativas da economia, não tem como a gente não falar de cenário político, né? Então o Brasil é um país que, se você pega os indicadores econômicos, todos eles, taxa de juro, câmbio, inflação, vamos trabalhar esses três primeiros, e utiliza qualquer técnica estatística, você se assusta. Por quê? Porque o risco no Brasil é muito alto. Eu estou falando do risco calculado. Taxa de juros no Brasil é muito alta, a inflação sempre foi historicamente alta, embora nos últimos 20 anos ela tenha estado mais comportado, e a taxa de câmbio também. Num ano eleitoral, dependendo do calor da disputa, do discurso dos candidatos, essa volatilidade desses indicadores tende a ficar mais intensa. E aí tem um problema. Por quê? Porque quando eu estou numa eleição e os candidatos têm algum discurso um pouco mais exagerado, mas o momento atual do país é bom, você tem uma questão fiscal equilibrada,
Esse discurso, às vezes mais duro de um ou outro candidato, ou um pouco mais exacerbado, ou um pouco mais retrógrado, não afeta tanto as expectativas, mas não é o caso atual. Por quê? Porque o nosso cenário econômico é ruim. O Brasil, após o impeachment da presidente Dilma, ameaçou uma recuperação, o governo aprovou medidas importantes, mas desde o caso JBS, a força do governo aprovar medidas necessárias no Congresso, essa força sumiu. Então a reforma trabalhista foi feita, o teto dos gastos foi feito, outras micro-reformas também, que provavelmente nós só vamos elogiar isso mais à frente, né? Isso não aparece hoje, tanto é que o presidente Temer está com um índice de rejeição muito alto, mas o governo Temer em pouco tempo propôs e aprovou algumas reformas importantes, mas faltava fechar com Previdência, que essa é fundamental. E infelizmente não conseguimos. Então nós estamos num cenário pré-eleitoral, com as contas fiscais muito ruins, com a dívida pública muito alta e com candidatos que têm discurso muito diferente. Então o cenário é ruim. Qual o impacto para a economia? O primeiro impacto é que a taxa de câmbio está refletindo uma perspectiva de piora na gestão pública brasileira. Então, no momento quando você tem a questão fiscal atual muito ruim e candidatos com discursos não muito transparentes, é natural que portfólios de investimento no Brasil se retirem. Então nós tivemos uma combinação perversa em relação ao dólar. Primeiro, a queda da taxa de juros, que era necessária de fato, mas como ela caiu para patamares de 6,5, o que acontece? A atratividade para as pessoas manterem dólares no Brasil diminuiu. E ao mesmo tempo, o risco Brasil aumentou em função da disputa eleitoral. Então nós temos uma combinação perversa e a taxa de câmbio está aí persistentemente batendo nos 4, um pouquinho acima de 4. E se a gente voltar para o início do ano, a perspectiva era muito diferente da taxa de câmbio atual. Então isso tem impacto para quem importa, aparentemente é bom para quem exporta, mas não necessariamente, precisa ver se o seu segmento está tendo linhas de financiamento para você poder fazer exportação. Então eu diria que é um momento de cautela para o empresário. Ele deve aguardar, não deveria se endividar em moeda estrangeira, para termos uma ideia de como a economia vai andar em 2019. E nós só teremos essa ideia após o segundo turno, se ele acontecer, provavelmente vai acontecer. E aí sim, pelo discurso do candidato vencedor e pela força que ele apresentar junto ao Congresso, nós vamos poder fazer uma previsão melhor em relação à economia o ano que vem. Então, por enquanto, a gente está assim, descendo a Serra do Mar e baixou a neblina, Operação Comboio. Então, vai devagar, não se endivide. Agora, fique atento, porque eventualmente podemos ter uma boa surpresa também, né? Eu acho que o cenário não é só de pânico nem de pessimismo, mas é de cautela. Agora você terá a oportunidade de conhecer aspectos da vida do sambista mais amado do Bexiga, Adoniran Barbosa, na exposição Trem das 11, uma viagem pelo mundo de Adoniran, em cartaz no Farol Santander, no centro de São Paulo, até o dia 30 de dezembro. A exposição reúne mais de 100 itens raros do acervo pessoal do músico, que foi organizado ao longo de 40 anos por sua esposa e mantido preservado desde os anos 80. O Farol Santander localiza-se na Rua João Brícola, número 24, centro de São Paulo. Visite! O especialista em direito previdenciário Murilo White esclarece algumas questões referentes ao planejamento da aposentadoria. Após ser divulgada a proposta da Previdência, houve uma avalanche de pedidos de concessão de aposentadoria. E as pessoas estão fazendo isso sem se planejar. Vão ao INSS, verificam se tem o direito de se aposentar. Se o servidor fala, você tem o direito, a pessoa não pensa. Ela quer a aposentadoria dela porque está com medo da reforma da Previdência. Isso é um grande erro. As pessoas estão se arrependendo de fazer o pedido dessa forma. Então a minha orientação é que façam um planejamento da sua aposentadoria. Veja com especialistas em cálculos como que deve ser feito para você não ser prejudicado no momento da concessão da aposentadoria. Uma reforma da Previdência, se aprovada, não é da noite para o dia.
há tempo para você se planejar e fazer o pedido corretamente. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje vai falar sobre o tema que afeta a vida de todos nós. São os dados econômicos, macroeconômicos, discutidos semanalmente na FEA USP. Nosso convidado, Dr. Paulo Feldman, que irá abordar o tema. É um prazer tê-lo conosco, professor. O prazer é todo meu, uma honra poder participar do seu programa. Só tenho que agradecer. Honra é nossa. Qual é o quadro do Brasil, qual é o quadro econômico na avaliação do especialista como o senhor? A situação é muito ruim. Indiscutivelmente, os números são assustadores. O Brasil nunca teve uma queda no PIB tão grande quanto a que teve nesse período entre 2015 e 2017. Quer dizer, este ano a economia está crescendo um pouco, mas muito pouco, perto do que crescem, por exemplo, os outros países do mundo, mesmo os nossos vizinhos na América Latina. Então, a nossa situação continua ruim. E mesmo esse crescimento é porque a gente caiu tanto nesses últimos 2, 3 anos que tinha que crescer. Mas veja, nós temos um desemprego, por exemplo, que é um dos mais altos do mundo, 13,5% das pessoas desempregadas, sem contar os desalentados, que são aquelas pessoas que já desistiram, nem querem mais procurar emprego porque sabem que não vão arrumar. Se você agregar esse pessoal, você tem 20 milhões praticamente de pessoas que não têm trabalho. Isso é 1/5 da população. É uma taxa altíssima que acaba trazendo um impacto imediato. Cai o consumo. Se você tem um número tão grande de desempregados, o consumo cai, que é o que está acontecendo. Por falta de emprego. As pessoas não têm salário, então como que elas vão consumir? Quer dizer, isso, se as pessoas não consomem, então as lojas, o comércio deixa de solicitar a indústria. Então a indústria não produz. Se a indústria não produz, ela tem que mandar mais gente embora. Então está formada a bola de neve. Negativa. Negativa, exatamente. Nós temos uma bola de neve horrível hoje, negativa. Quer dizer, esse desemprego, ele é a causa da maioria dos problemas brasileiros. Se você for ver, até a Previdência, em parte, é resultante desse desemprego. Por quê? Porque essa massa enorme de desempregados não está mais contribuindo para o INSS. Então, nem as pessoas e nem as empresas onde eles trabalhavam antes. Até 2014, você não tinha um desemprego tão grande e a situação da Previdência não estava tão ruim. Mas a situação começou a deteriorar da Previdência, mesmo foi em 2015, porque o número de desempregados cresceu, menos pessoas contribuindo, né? E hoje, esse buraco da Previdência é o maior problema do governo federal, porque ele gera o buraco maior que é o déficit público. Então, a situação é calamitosa. Agora, está constatado, e eu acho que isso é consenso em todos os economistas, que há 4 anos estamos em recessão. Mês após mês caindo, e agora uma pequena tendência de reversão sobre uma base absolutamente deteriorada na economia. Exato. A grande indagação é o que fazer daqui para frente, porque, na verdade, estamos no final de governo, com uma dificuldade grande de aprovação de qualquer medida pelo Congresso, ou não sei qual a sua opinião, gostaríamos de ouvi-la, e quais são os grandes desafios para os candidatos ou para o novo presidente, para os novos governadores, para os novos deputados, senadores, para o Brasil. Qual a avaliação do senhor? Curi, o que mais me surpreende é que o governo jogou a toalha. Ele não toma nenhuma medida, porque
veja, quando você tem um desemprego desta ordem, existem várias possibilidades para resolver esse desemprego que são adotadas por outros países. O Brasil não é o primeiro país do mundo a ter desemprego. Então, o que se faz lá fora? Se faz um investimento pesado em obras de infraestrutura. Por quê? Porque obras de infraestrutura geram emprego. Você construindo estrada, ferrovia, porto, aeroporto, telecomunicações, energia elétrica, tudo isso gera emprego, mão de obra não muito qualificada, o que seria ótimo. Bom, mas aí vão alegar, mas o governo não tem recurso para fazer investimento. É verdade, não tem, o governo não tem. Mas poderia perfeitamente atrair capitais externos. Claro. Há muito capital lá fora, principalmente na China e nos Estados Unidos também, que poderia vir para cá, construir a nossa infraestrutura e com isso não só ia resolver um problema sério, porque nossas estradas são péssimas, não temos trem, ferrovia, mas ia gerar emprego. Agora, o governo não tomou essa iniciativa de um programa para atração de capitais externos para virem construir a nossa infraestrutura. Esse seria um caminho. Infelizmente, surpreendentemente, não foi adotado. Não foi e não será adotado esse ano, aparentemente. Não será. Aparentemente, esse governo desistiu, jogou a toalha, e agora temos que esperar o futuro presidente, seja quem for, porque certamente ele vai adotar esse tipo de medida. Mas um outro tipo de medida que você conhece bem, que poderia ser a saída, é o fortalecimento da pequena empresa. Veja, você tem aí quase 20 milhões de pessoas sem trabalho hoje. Você acha que as grandes empresas no futuro vão conseguir gerar emprego para esse pessoal? Não. Claro que não. Esse pessoal vai ter que virar empresário, vai ter que virar empreendedor. Então precisaríamos de um programa destinado a capacitar empreendedores, pequenos empresários, não só capacitar, mas criar as condições para que a pequena empresa tenha mais possibilidade de sobreviver no nosso país. Claro. Nós somos um país muito hostil à pequena empresa, você sabe isso muito melhor que eu. Quer dizer, outros países, o que outros países fazem? A carga tributária da pequena empresa é muito mais baixa, né? A pequena empresa tem favorecimento nas licitações governamentais, em algumas coisas incríveis, né? Por exemplo, que a gente não tem no Brasil. Me surpreende toda vez que eu vou de vez em quando, infelizmente não posso ir sempre, mas quando eu vou para Paris, o que me surpreende é que em Paris, a maior rede de supermercados do mundo, que está aqui em São Paulo, não pode atuar em Paris, porque ela é uma grande empresa e ela ia quebrar o pequeno comércio, aquelas pequenas mercearias e armazéns que existem em Paris. Então, para proteger esse pequeno comércio, o governo francês proibiu o grande supermercado, a grande rede de atuar. Veja, medida de apoio à pequena empresa, típica, que nós não temos. Então, esse tipo de medida de apoio à pequena empresa seria fundamental. É a proteção ao mercado interno. Exatamente. Temos que proteger o mercado interno, o mundo inteiro faz isso. O Brasil é um dos países que menos, quase nada, protege as suas empresas. Aliás, e tem até uma explicação, né? A Constituição de 88, ela cometeu um engano brutal. Ao definir empresa brasileira, em 88, os constituintes disseram, empresa brasileira é aquela que atua no Brasil, ponto final. Então, qualquer empresa multinacional, não quero citar nomes, mas a norte-americana, alemã, japonesa, se tiver escritório aqui, é considerada empresa brasileira e, portanto, não pode haver proteção nenhuma para a empresa brasileira. Ponto. Não tem como. Em outros países do mundo, as empresas locais são fortemente protegidas, é natural isso. Mas nós não temos esse tipo de postura. Mas então, veja, para a questão do emprego, essa questão do emprego vai ter que ser combatido, eu acho que, infelizmente, só pelo futuro presidente. E ele não tenha dúvida, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai desencadear obras de infraestrutura e vai atrair capital de fora para elas, ou ele vai lançar um grande programa de apoio à pequena empresa, que é a outra grande possibilidade. Mas, infelizmente, nós vamos ter que esperar até janeiro, fevereiro, para essas coisas começarem a acontecer. E até começar a ter eficácia, teremos alguns meses a mais aí pela frente. Exatamente. Independente de quem seja o candidato vencedor. Exatamente. Quer dizer, o ano 2019, infelizmente, é um ano que nós não vamos ter um grande crescimento. Apesar de que, se o futuro presidente, logo no começo,
desencadear as medidas que são necessárias, isso poderá criar um clima muito favorável. E você sabe, em economia não é uma ciência exata. Em economia, a expectativa é tudo. Expectativa é tudo. Se as pessoas acham que a economia vai melhorar, ela melhora. E se elas acham que vai piorar, ela piora. Então, talvez com o futuro presidente a gente possa ter um clima favorável e aí a máquina volta a girar, o que vai ser muito bom, né? É o que nós necessitamos, não é? É o que, o país exatamente. necessita. Infelizmente, esse governo atual perdeu a grande oportunidade. Acho que ele ficou muito desiludido, desencantado com o que aconteceu, com os escândalos todos, perdeu a possibilidade de aprovar a Previdência no Congresso, que era uma grande expectativa que se tinha desse novo governo, né? E o governo, então, jogou a toalha, né? Desistiu. Mas eu tenho certeza que o futuro presidente, seja quem for, não vai ter como escapar e sair por esses caminhos de geração de emprego. Porque o maior problema da economia brasileira hoje é o desemprego. O resto tudo é consequência disso. Então, a solução não vai cair do céu. O crédito, na sua avaliação, volta a patamares anteriores e a uma taxa de juros decente ou continuaremos com essas taxas vergonhosas da economia e com a falta de crédito na sua avaliação? Você tem os bancos oficiais hoje, que são bancos muito fortes, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, que poderiam bancar taxas mais baixas, o que forçaria os outros bancos a também praticarem taxas mais baixas. O que a gente vê, efetivamente, Cury, é que hoje existe um cartel no setor bancário. Quer dizer, você tem aí os 5 maiores bancos, que têm praticamente 85% total dos ativos bancários, e fazem o que bem entendem. Todos praticam umas taxas altíssimas. Fala-se que a taxa de juros hoje no Brasil está em torno de 7, 8, 9% ao ano. Mas essa taxa é a taxa Selic, que é simplesmente um balizador geral, porque se você for ver quanto que a pequena empresa paga a hora que ela toma um empréstimo lá na ponta, ela vai pagar quase 200% ao ano. Ou mais. Ou mais. O cheque especial também. Então, mas como que você resolve isso? Fazendo que os bancos oficiais pratiquem taxas decentes, taxas civilizadas, porque aí os outros correndo vão ter que praticar. Perdemos, vários governos disseram que iam tomar esse tipo de medida, mas perderam a oportunidade. Só puxando um pouquinho para a pesquisa da Datafolha, 20% dos tomadores de recursos no mês de julho, 20% tiveram crédito no cheque especial, ou seja, taxas muito acima de 200% ao ano. E teve um pequeno crescimento no crédito, num volume total de 13% das empresas que tiveram algum tipo de acesso à taxa de juros na pessoa jurídica, mas foi tudo para pessoa física e com taxas vergonhosas. Mas nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. O nosso país é um país incrível, nós temos recursos naturais como poucos países têm no mundo, a nossa agricultura é super eficiente, temos uma coisa boa, pelo menos que funciona nesse país, que é o setor agrícola. Esse país precisa de muito pouco para voltar a ser um país importante no contexto mundial. Nós precisamos de um plano, isso está faltando. Quer dizer, esses últimos governos nunca deram atenção para um plano. O Brasil não tem plano. Então temos que ter um plano, né? E temos que ter seriedade no trato da coisa pública. É a coisa talvez mais importante. Temos que ter pessoas dirigindo o nosso país que pensem no país e não nos seus interesses particulares, né? Esse é um problema sério do Brasil, que são os interesses corporativos. Muita gente só pensa no seu interesse particular, no seu interesse corporativo, quando o que deveríamos estar pensando é no interesse nacional, o que é bom para o Brasil. Se isso começar a acontecer, esse país tem tudo para dar certo. Professor Paulo Feldman, queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo e, quem sabe, num futuro bastante próximo, voltar com notícias de crescimento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!